Pode começar. Tem microfone aberto. Queridos irmãos, vamos respirar fundo, puxando suavemente o ar, sentindo o ar entrando pelas narinas e sentindo nosso peito abrindo, o ar chegando até o abdômen. Segura um pouquinho, agora solta suavemente. E vamos relaxando todo o corpo. Relaxando, relaxando. E nos abrindo. Abrindo uma escuta amorosa para os ensinamentos da noite de hoje. Vamos nos ligando ao Mestre Jesus, a toda a egrégora da Casa Lucas de Assis, de Aziza, Lucas de Assis, irmãos franciscanos, irmãs clarissas. Vamos nos ligando aos nossos mentores espirituais. E vamos nos entregando ao conhecimento, ao aprendizado, e buscando cada vez mais sermos médiuns melhores, médiuns com conhecimento, médiuns trabalhadores, mas com conhecimento e entendimento da doutrina espírita. Que Deus nos envolva na sua luz, na sua paz, na noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, ó Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Então, vamos lá, pessoal, continuando o capítulo 1 da segunda parte do livro Paulo e Estevão, na página 139, para quem está acompanhando o nosso arquivo em PDF. Com as palavras, o ex-rabino ergueu a fronte nobremente, como costumava fazer nos seus dias triunfais. Varões de Israel, começou em tom solene, em nome do Todo-Poderoso, venho anunciar-vos hoje, pela primeira vez, as verdades da nova revelação. Temos ignorado até agora o fato culminante da vida da humanidade. O Messias prometido já veio, consoante o afirmaram os profetas que se glorificaram na virtude e no sofrimento. Jesus de Nazaré é o Salvador dos pecadores. Uma bomba que estourasse no recinto não causaria maior espanto. Todos fixavam o orador atônitos. A assembleia estava obstúpida. Saulo, contudo, prosseguia intrépido depois de uma pausa. Não vos assombreis com o que vos digo. Conheceis minha consciência pela retidão de minha vida, pela minha fidelidade às leis divinas. Pois bem, é com este patrimônio do passado que vos falo hoje, reparando as faltas involuntárias que cometi nos impulsos sinceros de uma perseguição cruel e injusta. Em Jerusalém fui o primeiro a condenar os apóstolos do caminho. Provoquei a união de romanos e israelitas para a repressão sem tréguas a todas as atividades que se prendessem ao Nazareno. Varejei lares sagrados, encarcerei mulheres e crianças, submeti alguns à pena de morte,
ocasionei um vasto êxodo das massas operárias que trabalhavam pacificamente na cidade para o seu progresso. Criei para todos os espíritos mais sinceros um regime de sombras e terrores. Fiz tudo isso na falsa suposição de defender a Deus, como se o Pai Supremo necessitasse de míseros defensores. Mas, de viagem para essa cidade, autorizado pelo Sinédrio e pela corte provincial, para invadir os lares alheios e perseguir criaturas inofensivas e inocentes, eis que Jesus me aparece às vossas portas e me pergunta em pleno meio-dia, na paisagem desolada e deserta: Saulo, Saulo, por que me persegues? A essa evocação, a voz eloquente se enternecia e as lágrimas lhe corriam copiosas. Interrompera-se ao recordar a ocorrência decisiva do seu destino. Os ouvintes contemplavam-no assombrados. Que é isso? Diziam alguns. O doutor de Tarso graceja, afirmavam outros sorrindo, convictos de que o jovem tribuno estivesse buscando maior efeito oratório. Não, amigos, exclamou com veemência. Jamais gracejei convosco nas tribunas sagradas. O Deus justo não permitiu que minha violência criminosa fosse até o fim, em detrimento da verdade, e consentiu, por misericórdia de acréscimo, que o mísero servo não encontrasse a morte sem vos trazer a luz da crença nova. Não obstante o ardor da pregação, que deixava em todos os ouvidos ressonâncias emocionais, rompeu no recinto um estranho vozerio. Alguns fariseus mais exaltados interpelaram Sadoc em voz baixa quanto ao inesperado daquela surpresa, obtendo a confirmação de que Saulo, de fato, parecia extremamente perturbado, alegando ter visto o carpinteiro de Nazaré nas vizinhanças de Damasco. Imediatamente, estabeleceu-se enorme confusão em toda a sala, porque havia quem visse no caso perigosa defecção do rabino, e quem opinasse por enfermidade súbita que o houvesse dementado. Varões de minha antiga fé, trovejou a voz do moço tarcense mais incisiva. É inútil tentar desempanar a verdade. Não sou traidor, nem estou doente. Estamos defrontando uma era nova, em face da qual todos os nossos caprichos religiosos são insignificantes. Uma chuva de impropérios cortou-lhe repentinamente a palavra. Covarde, blasfemo, cão do caminho, fora o traidor de Moisés. Os apodos partiam de todos os lados. Os mais afeiçoados ao ex-rabino, que se inclinavam a supô-lo vítima de graves perturbações mentais, entraram em conflito com os fariseus mais rudes e rigorosos. Algumas bengalas foram atiradas à tribuna com extrema violência. Os grupos que se haviam atracado em luta espalhavam forte celeuma na sinagoga, percebendo o orador que se encontravam na iminência de irreparáveis desastres. Foi quando um dos levitas mais idosos assomou ao grande estrado, levantando a voz com toda a energia de que era capaz e rogando aos presentes acompanhá-lo na recitação de um dos salmos de Davi. O convite foi aceito por todos. Os mais exaltados repetiram a prece, tomados de vergonha. Saulo acompanhava a cena com profundo interesse. Terminada a oração, disse o sacerdote com ênfase irritante: lamentemos este episódio, mas evitemos a confusão que em nada aproveita. Até ontem, Saulo de Tarso honrava as nossas fileiras como paradigma de triunfo. Hoje, sua palavra é para nós um galho de espinhos. Com um passado respeitável, esta atitude de agora só nos merece condenação. Perjúrio
demência? Não sabemos com certeza. Outro fora o tribuno, e apedrejá-lo-íamos sem pestanejar. Mas com o antigo colega, os processos devem ser outros. Se está doente, só merece compaixão. Se traidor, só poderá merecer absoluto desprezo. Que Jerusalém o julgue como seu embaixador. Quanto a nós, encerremos as pregações da sinagoga e recolhamo-nos à paz dos fiéis cumpridores da lei. O ex-rabino suportou a increpação com grande serenidade, a lhe transparecer dos olhos. Intimamente, sentia-se ferido no seu amor próprio. Os remanescentes do homem velho exigiam revide e reparação imediata, ali mesmo, à vista de todos. Quis falar novamente, exigir a palavra, obrigar os companheiros a ouvi-lo, mas sentia-se presa de emoções incoercíveis que lhe infirmavam os ímpetos explosivos. Imóvel, notou que velhos afeiçoados de Damasco abandonavam o recinto calmamente, sem lhe fazer sequer uma ligeira saudação. Observou também que os levitas de Sítion pareciam entendê-lo através de um olhar de simpatia, ao mesmo tempo que Sadok fixava-o com ironia e risinhos de triunfo. Era o repúdio que chegava. Acostumado aos aplausos onde quer que aparecesse, fora vítima da própria ilusão, acreditando que para falar com êxito sobre Jesus, bastavam os louros efêmeros já conquistados ao mundo. Enganara-se. Seus cômparas punham-no à margem, como inútil. Nada lhe doía mais que ser assim, desaproveitado, quando lhe ardia na alma a devoção sacerdotal. Preferia que o esbofeteassem, que o prendessem, que o flagelassem, mas não lhe tirassem o ensejo de discutir sem peias, a todos vencendo e convencendo com a lógica de suas definições. Aquele abandono feria-o fundo, porque antes de qualquer consideração, reconhecia não laborar em benefício pessoal, por vaidade ou egoísmo, mas pelos próprios correligionários, atidos às concepções rígidas e inflexíveis da lei. Aos poucos, a sinagoga ficara deserta, sob o calor ardente das primeiras horas da tarde. Saulo sentou-se num banco tosco e chorou. Era a luta entre a vaidade de outros tempos e a renúncia de si mesmo que começava. Para conforto da alma opressa, recordou a narrativa de Ananias, no capítulo em que Jesus dissera ao velho discípulo que lhe mostraria quanto importava sofrer por amor ao seu nome. Acabrunhado, retirou-se do templo em busca do benfeitor, a fim de reconfortar-se com a sua palavra. Ananias não se mostrou surpreendido com a exposição das ocorrências. Vejo-me cercado de enormes dificuldades, dizia Saulo um tanto perturbado. Sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina, felicitando os nossos semelhantes. Jesus encheu-me o coração de energias inesperadas, mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. Sim, explicava o ancião paciente, o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Tens muita boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura ajuntar as sementes no seu mealheiro particular para que o esforço seja profícuo. O neófito percebeu o alcance da comparação e perguntou: Mas que desejais dizer com isso? Quero dizer que um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto
a plantar o bem e a justiça no roteiro que perlustra. Mas aquele que já se enganou ou que guarda alguma culpa tem necessidade de testemunhar do sofrimento próprio antes de ensinar. Os que não forem integralmente puros ou nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. Contra os seus ensinos estão suas próprias vidas. Além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. No teu caso, deves pensar na lição de Jesus, permanecendo 30 anos entre nós, preparando-se para suportar nossa presença durante apenas 3. Para receber uma tarefa do céu, Davi conviveu com a natureza, apacentando rebanhos. Para desbravar as estradas do Salvador, João Batista meditou muito tempo nos ásperos desertos da Judéia. As ponderações carinhosas de Ananias caíam-lhe na alma opressa como um bálsamo vitalizante. Quando haja sofrido mais, continuava o benfeitor e amigo sincero, terás apurado a compreensão dos homens e das coisas. Só a dor nos ensina a ser humanos. Quando a criatura entra no período mais perigoso da existência, depois da matinal infância e antes da noite da velhice, quando a vida exubera energias, Deus lhe envia os filhos, para que com os trabalhos se lhe enterneça o coração. Pelo que me has confessado, é possível não venhas a ser pai, mas terás os filhos do Calvário em toda parte. Não viste Simão Pedro em Jerusalém, rodeado de infelizes? Naturalmente encontrarás um lar maior na terra, onde serás chamado a exercer a fraternidade, o amor, o perdão. É preciso morrer para o mundo, para que o Cristo viva em nós. Aquelas observações tão sadias e tão mansas penetraram o espírito do ex-rabino como bálsamo de consolação de horizontes mais vastos. Suas palavras carinhosas fizeram-no recordar alguém que o amava muito. De cérebro cansado pelos embates do dia, Saulo esforçava-se por fixar melhor as ideias. Ah, agora se lembrava perfeitamente. Esse alguém era Gamaliel. Veio-lhe de súbito o desejo de se avistar com o velho mestre. Compreendia a razão daquela lembrança. É que também ele, pela última vez, lhe falara da necessidade que sentia dos lugares ermos para meditar as sublimes verdades novas. Sabia-o, em Palmira, na companhia de um irmão. Como não se recordar ainda do antigo mestre, que lhe fora quase um pai? Certamente Gamaliel recebê-lo-ia de braços abertos, regozijar-se-ia com as suas conquistas recentes, dar-lhe-ia conselhos generosos quanto aos rumos a seguir. Engolfado em recordações cariciosas, agradeceu a Ananias com um olhar significativo, acrescentando sensibilizado. Tendes razão. Buscarei o deserto em vez de voltar a Jerusalém precipitadamente, sem forças, talvez para enfrentar a incompreensão dos meus confrades. Tenho um velho amigo em Palmira que me acolherá de bom grado. Ali repousarei algum tempo, até que possa internar-me pelas regiões ermas, a fim de meditar as lições recebidas. Ananias aprovou a ideia com um sorriso. Ainda ficaram conversando um longo tempo, até que a noite mergulhou a alma das coisas no seu velário de sombras espessas. O velho pregador conduziu então um novo adepto para a humilde reunião que se realizava nesse sábado de grandes desilusões para o ex-rabino. Damasco não tinha propriamente uma igreja, entretanto contava numerosos crentes irmanados pelo ideal religioso do caminho.
O núcleo de orações era em casa de uma lavadeira humilde, companheira de fé, que alugava a sala para poder acudir a um filho paralítico. Profundamente admirado, o moço tarcense enxergou ali a miniatura do quadro observado pela primeira vez quando tivera a curiosidade invencível de assistir às célebres pregações de Estevão em Jerusalém. Em torno da mesa rústica juntavam-se míseras criaturas da plebe, que ele sempre mantivera separada da sua esfera social. Mulheres analfabetas com crianças ao colo, velhos pedreiros rudes, lavadeiras que não conseguiam conjugar duas palavras certas, anciães de mãos trêmulas, amparando-se a cajados fortes, doentes misérrimos que exibiam a marca de enfermidades dolorosas. A cerimônia parecia ainda mais simples que as de Simão Pedro e seus companheiros galileus. Ananias chefiava e presidia o ato. Sentando-se à mesa, qual patriarca no seio da família, rogou as bênçãos de Jesus para a boa vontade de todos. Em seguida, fez a leitura dos ensinos de Jesus, respingando algumas sentenças do Mestre Divino nos pergaminhos esparsos. Depois de comentar a página lida, ilustrando-a com a exposição de fatos significativos do seu conhecimento ou da sua experiência pessoal, o velho discípulo do Evangelho deixava o lugar, percorria as filas de banco e impunha as mãos sobre os doentes e necessitados. Comumente, segundo o hábito das primeiras células cristãs do primeiro século, ao rememorar as alegrias de Jesus, quando servia o repasto aos discípulos, fazia-se modesta distribuição de pão e água pura em nome do Senhor. Saulo serviu-se do bolo simples enternecidamente. Para sua alma, o cibo mesquinho tinha o sabor divino da fraternidade universal. A água clara e fresca da bilha grosseira sobe-lhe a fluido de amor, que partia de Jesus, comunicando-se a todos os seres. Ao fim da reunião, Ananias orava fervorosamente. Depois de contar a visão de Saulo e a sua própria, nos comentários singelos daquela noite, pedia ao Salvador protegesse o novo servo em demanda a Palmira, a fim de meditar mais demoradamente na imensidão de suas misericórdias. Ouvindo-lhe a rogativa, que o calor da amizade revestia de amável singular, Saulo chorou de reconhecimento e gratidão, comparando as emoções do rabino que fora com as do servo de Jesus que agora queria ser. Nas reuniões suntuosas do Sinédrio, jamais ouvira um companheiro exorar ao céu com aquela sinceridade superior. Entre os mais afeiçoados, só encontrar elogios vãos, prontos a se transformar em calúnias torpes, quando lhes não podiam conceder favores materiais. Em toda parte, a admiração superficial, filha do jogo dos interesses inferiores. Ali, a situação era outra. Nenhuma daquelas criaturas desfavorecidas da sorte viera pedir-lhe facilidades. Todos pareciam satisfeitos ao serviço de Deus, que assim os congregava a termo de trabalhos exaustivos e penosos. E, por fim, ainda rogavam a Jesus lhe concedesse paz de espírito para o seu empreendimento. Terminada a reunião, Saulo de Tarso tinha lágrimas nos olhos. Na igreja do Caminho, em Jerusalém, os apóstolos galileus o trataram com especial deferência. Atentos à sua posição social e política, senhor das regalias que as convenções do mundo lhe conferiam. Mas os cristãos de Damasco impressionaram-no mais vivamente. Arrebataram-lhe a alma, conquistando-a para uma afeição imorredora, com aquele gesto de confiança e carinho, tratando-o como um irmão. Um a um,
apertaram-lhe a mão com votos de feliz viagem. Alguns velhos mais humildes beijaram-lhe as mãos. Tais provas de afeto davam-lhe novas forças. Se os amigos do judaísmo lhe desprezavam a palavra, assintosos e hostis, começava agora a encontrar no seu caminho os filhos do Calvário. Trabalharia por eles, consagraria ao seu consolo as energias da mocidade. Pela primeira vez na vida, revelou interesse pelo sorriso das criancinhas, como se desejasse retribuir as demonstrações de carinho recebidas. Tomou nos braços um menino doente. Diante da pobre mãe sorridente e agradecida, fez-lhe festas, acariciou-lhe os cabelos desajeitadamente. Entre os acúlios agressivos de sua alma apaixonada, começavam a desabrochar as flores de ternura e gratidão. Ananias estava satisfeito. Junto dos irmãos de mais confiança, acompanhou o neófito até a pensão de Judas. Aquele modesto grupo desconhecido percorreu as ruas banhadas de luar, estreitamente unido e reconfortando-se em comentários cristãos. Saulo admirava-se de haver encontrado tão depressa aquela chave de harmonia que lhe proporcionava segura confiança em todos. Teve a impressão de que nas genuínas comunidades do Cristo, a amizade era diferente de tudo que lhe dava expressão nos agrupamentos mundanos. Na diversidade das lutas sociais, o traço dominante das relações cifrava-se agora, a seus olhos, nas vantagens do interesse individual, ao passo que na unidade de esforços da tarefa do mestre havia um cunho divino de confiança, como se os compromissos tivessem o ascendente divino, original. Todos falavam como nascidos no mesmo lar. Se expunham uma ideia digna de maior ponderação, faziam-no com serenidade e geral compreensão do dever. Se versavam assuntos leves e simples, os comentários timbravam franca e confortadora alegria. Em nenhum deles notava a preocupação de parecer menos sincero na defesa dos seus pontos de vista, mas, ao invés, lianesa de tratos sem laivos de hipocrisia, porque, em regra, sentiam-se sob a tutela do Cristo, que, para a consciência de cada um, era o amigo invisível e presente a quem ninguém deveria enganar. Consolado e satisfeito de haver encontrado amigos na verdadeira acepção da palavra, Saulo chegou à estalagem de Judas, despedindo-se de todos, profundamente comovido. Ele próprio surpreendia-se com o sabor de intimidade com que as expressões lhe afloravam nos lábios. Agora compreendia que a palavra irmão, largamente usada entre os adeptos do caminho, não era fútil e vã. Os companheiros de Ananias conquistaram-lhe o coração. Nunca mais esqueceria os irmãos de Damasco. No dia imediato, contratando um serviçal indicado pelo estalajadeiro, Saulo de Tarso, ao amanhecer, embora surpreendesse o dono da casa com seu ânimo resoluto, pôs-se a caminho da cidade famosa, situado num oásis em pleno deserto. Nas primeiras horas da manhã, saíam das portas de Damasco 2 homens modestamente trajados, à frente de pequeno camelo carregado das necessárias provisões. Saulo fizera questão de partir assim, a pé, de modo a iniciar a vida com rigores que lhe seriam sumamente benéficos mais tarde. Não viajaria mais na qualidade de doutor da lei, rodeado de servos. Sim, como discípulo de Jesus, adstrito aos seus programas. Por esse motivo, considerou preferível viajar como beduíno, para aprender a contar sempre com as próprias forças. Sob o calor calcinante do dia, sob as bênçãos refrigeradoras do crepúsculo, seu pensamento estava fixo naquele que o chamara do mundo para uma vida nova. As noites do deserto,
Quando o luar enche de sonho a desolação da paisagem morta, são tocadas, de misteriosa beleza. Sob as frondes de alguma tamareira solitária, o convertido de Damasco aproveitava o silêncio para profundas meditações. O firmamento estrelado tinha agora para o seu espírito confortadoras e permanentes mensagens. Estava convicto de que sua alma havia sido arrebatada a novos horizontes, porque através de todas as coisas da natureza parecia receber o pensamento do Cristo, que lhe falava carinhosamente ao coração. Final de capítulo. Bom, então, também nesse capítulo aí, agora a gente vê exatamente a transição sob o outro ponto de vista, né? Na parte anterior, nós vimos a transformação, a passagem dele sob o ponto de vista espiritual, né? O encontro dele com Jesus. E nessa passagem dele, quando ele vai, nova pela última vez, tentando ir no papel de rabino na sinagoga e fazendo a nova pregação, já convertido ao cristianismo, ele se defronta com uma outra situação, né? Ele percebe o quanto que a sociedade ela dá mais valor à circunstância social que cada um está inserido naquele momento, ela dá muito mais valor às aparências, né? O que transparece ser, e qualquer desvio que possa ser um determinado conceito social que a própria sociedade nos impõe, a nossa educação, e muitas vezes o ambiente que nos circunda, né? Inclui aí a nossa família, qualquer situação que divirja disso já nos coloca num patamar de alguma alucinação, alguma demência, ou uma forma que possa levar a um outro lado que não seja da normalidade. Eu pensando assim sobre todo esse aspecto, claro, que com uma distância infinita, né, sobre o que passou o Paulo sendo Saulo anteriormente, essa transformação dele, ao longo de toda a minha vida, assim, estudando as doutrinas religiosas, né, fundamentalmente com formação católica e depois fazendo toda a transição para o espiritismo, fazendo um estudo e até com frequência esses até rituais, né, espiritualistas e tal, eu já me defrontei com muita gente, e mesmo pessoalmente, por ser um católico que ia todos os domingos à missa, né, que se confessava, tomava comunhão, crismado, né, confirmado, visto na igreja, na sociedade, sob o ponto de vista da família, né, da família cristã, católica e assim por diante. Quando eu passei a me interessar pela doutrina espírita, né, eu me lembro dentro da família o que eu enfrentei. Eu enfrentei assim sob o aspecto de achar o que é isso, Santas Companhia, qualquer coisa que estava de errado na família, como é um fenômeno normal, tu está mexendo com essas coisas do demônio, olha só o que está acontecendo. Nem me lembro dos fatos, mas assim coisas assim rotineiras que possam ser consideradas sob algum ponto de vista uma tragédia, uma coisa normal. Viu só? E aí tinha irmão meu. Hoje eu percebo nitidamente o que o mundo das trevas fazia e utilizavam, por ser uma família grande, né? Na época tinha 10 irmãos, então eram os irmãos, os menores, eu era do meio, os menores, os correlatos ali que estão naquela convivência no dia a dia, de me afrontar perante a minha mãe, meus familiares, né, tios, a minha avó, super católica e tal, e dizer assim, ele está mexendo com isso, com aquilo, e começou a frequentar essas coisas e está acontecendo isso. Aí dava lá um acidente com alguém, viu só? Aí não o problema não era o cara que bebeu, que foi dirigir, né, o desregrado que foi lá e fez isso, fez aquilo, e assim por diante. Mas trazendo para uma outra convivência ao longo dos anos nos centros espíritas, quantos e quantos que eu tive a oportunidade de vivenciar assim, aos olhos, né, de pessoas que passaram a frequentar o centro espírita e que relatavam situação semelhante a essa na sua família, né? Da censura familiar, da perseguição que muitas vezes tiveram sobre outras convivências, casamentos que muitas vezes até balançaram, porque também começavam essas acusações, a nossa relação era tão boa que tu começasse a frequentar essa casa e gerou isso e isso. É a culpa do espiritismo, quer dizer, as coisas que não iam muito bem e, de certo, catalisavam para um outro sentido, né, até de busca de melhoria, e a culpa passava a ser da nova opção
doutrinária, nem vou dizer religiosa, Francisco, não, uma forma de conviver com novos conceitos. Oi, Kiko? Quantas novenas não foram rezadas para ti, hein, cara? Isso sem tu saber. Tem isso. Né? Bom, tá? Fui chamado de charlatão, de tudo. Eu vou te contar quantas vezes assim alguém, né, não só, né, família, né, mas assim convivências no plano assim, sob o ponto de vista profissional, de muitas coisas. Tá, mexe com essas coisas. Aí quando não tinha nenhuma solução para nada, vamos ver lá o que ele acha sobre isso, o que diz o espiritismo sobre isso. Não diz nada. Não diz nada. E as pessoas têm uma mania de querer rotular, né? Mas eu queria dizer tudo isso dos comparativos, né? Claro que uma célula minúscula em toda essa questão do Paulo, eu fico imaginando o quanto que muitas e muitas famílias se enfrentaram sobre isso. Mas sobre os dois lados, eu vi gente frequentando e sendo espírita, saindo da doutrina espírita e indo para a igreja evangélica. Eu vi 2 ou 3 casos concretíssimos, assim, de médiuns que trabalhavam na outra casa que eu frequentava, mas médium, assim, de assíduo, que trabalhava, grupo de passe, de estudo, disso, daquilo, e que houve uma ruptura lá do casamento por uma razão lá de traição, né, muito difícil e tudo, encontrando mais adiante a pessoa, e assim, olha, a minha decepção foi muito grande, quer dizer, a decepção com a doutrina. Né? O fato é individual, familiar, de comportamento, de princípios, né, de outras coisas, e acaba sendo a doutrina. Aí foi se encontrar com a igreja evangélica, no tempo, porque surgiu um pastor, que o pastor deu a mensagem que ela precisava ouvir, se confortou, ou seja, o encontro da mensagem com a própria fé, ou que cada um, qualquer ligação transcendental encontra, que é essa grande, né, a forma de ser o poder da mente, o grande segredo, né, que os americanos falam, é o encontro assim, do desejo individual e da energia para aquele desejo, e se ele for factível, o universo percebe. É essa a força da oração, da fé, da convicção. Bom, esse é o caso. Encontrei uma outra situação, né, também concreta, de médium, frequentando durante muito tempo, e de uma forma começou assim, aí uma coisa que ele tem que aprender, eu acho que aprendi com esse fato, né, de perguntar assim, o que não veio mais? Fiquei daquela de querer assim, no grupo eu estava fulano, não está indo mais, não estava indo mais. Eu fiquei uma determinada insistência de perguntar, até que um dia, olha o que o universo me coloca, eu estou no centro de Porto Alegre, lá numa rua, na General Vitorino, bem no centro ali, e me encontro numa daquelas esquinas com essa pessoa. E ela ficou espantada, assim, agora vai me cobrar. Quer dizer, eu era até o dirigente do tal do grupo, e aí ela disse, me desculpe, deixa eu te contar uma coisa. Aí, claro, desabafou, disse assim, vou te contar uma coisa. Eu sei, eu acredito em tudo aquilo, tu fala, estudamos, tenho convicção de todas aquelas coisas, mas não sei o que é, que eu tinha um vazio que foi preenchido eu frequentando uma igreja, aí ela diz uma dessas igrejas evangélicas, né? Me encontrei com aquela coisa, o que o pastor diz, o que as pessoas... Eu saio de lá preenchida. Será que é ela com aquelas coisas? Será que é pecado? Será que é uma falta? Eu disse, mas seja feliz, que bom que te encontraste, que bom que isso, aquilo. Segue. Aí ela diz assim, não diz isso lá que eu vou ficar um pouco vergonha. Não preciso nem dizer, mas o teu exemplo vale muito, eu aprendi muito agora, a partir desse momento, me marcou muito isso, que eu aprendi com aquela ali, o quanto que a gente não pode rotular as pessoas e achar, assim, que o nosso conceito em relação a ela é que é uma verdade, assim, positiva, impor essa para ela individualmente. Então, vale esses 2 exemplos que eu dei, assim, o quanto que passou, amadureceu o Saulo em toda aquela coisa que ele relata na sinagoga, que ele perseguiu, que ele até matou em nome da lei, e que muitas famílias abandonaram naquela região toda lá, buscando uma nova vida, mas de medo da lei de Moisés, que deveria pregar o quê? O amor. É uma coisa que ele não conhecia até então, e com o advento de Cristo para ele mesmo, através daquela visualização que ele teve de Jesus, ele passa a despertar, exatamente assim, por uma essência de vida a partir de então. Amar. Ele aprende a amar. E amar, ele preenche o tempo dele amando
e trabalhando. Então, amar e trabalhar. E ele vai fazer a pregação dele maturando todo esse processo, reconhecendo essas imperfeições individuais, tanto dele, com aprender ao amar, a compartilhar com os outros as suas imperfeições. Então, é esperar. Ele passa a cultivar esse verbo esperar, que leva para nós ao conceito de esperança. A esperança vem de esperar. Quem tem esperança em alguma coisa está se propondo a esperar um determinado resultado. Agora, a gente tem que perceber sempre assim, quando a gente, por isso que é muito bonita a doutrina espírita, que ela busca esses conceitos, a gente tem a explicação para cada fenômeno. O esperar, que nos leva a uma concepção de esperança, e não significa cruzar os braços. Se eu cruzar os braços, eu não estou tendo esperança. Eu estou sendo omisso. Eu estou em um estado de letargia, um estado de inércia que não vai me fazer avançar. Eu só vou avançar se eu trabalhar. Eu trabalhar com a esperança de que eu vou alcançar determinada situação, com a nossa ferramenta amando, saber amar. Então, o Saulo, ele consegue ter essa concepção a partir de então, e é esse o combustível que vai dar para ele fazer uma longa peregrinação depois dessa experiência que ele teve na sinagoga. E ele se lembra de quem? No primeiro momento, o Ananias, o ancião, que dá para ele esse caminho, inclusive Jesus intercedendo junto a Ananias, como a gente já falou semana passada, para que ele aceitasse o auxílio ao Saulo. Mas ele começa a perceber, em vista dos aconselhamentos do próprio Ananias, que ele tem que meditar, pensar, expandir o pensamento. E aí vem a menção dele, quem é que tanto dizia isso para ele? Naquele período mais cruel da vida dele, ele se lembra do Gamaliel, que ele é um dos que ele pretende buscar antes que morra, desencarne, logo que ele vai ocorrer, e ele busca esse auxílio para suportar o seu pensamento e ampliar a sua visão psíquica em relação a todos esses fenômenos. Fala, Flávia? Ô, Francisco, legal, tá falando do Ananias, legal aquele discurso dele ali explicando para o Saulo, né, a questão como ele tinha coisas a resgatar, que nesse caso é importante é o testemunho, né? Ali ele estava falando um pouco da coisa das nossas expiações, desse momento de realmente ter que expurgar isso e testemunhar. É nesse sentido que ele fala para ele? Isso, inclusive, ele vai perceber com essa necessidade de meditar, e ele vai encontrar, também quando ele diz assim, ele tem amar, esperar. Quer dizer, amar, quer dizer, trabalhar e esperar. Ele vai ter esse trinômio. E aí ele encontra assim, a ferramenta que é o que leva a compreender toda essa situação e que dá para ele forças em relação a tudo que ele fez de mal, né? E tudo que as pessoas possam fazer e fizeram para ele de mal, sendo algumas ingratas, algumas até virulentas, algumas sem capacidade psíquica de abrangência e pegando seus conceitos sociais, a civilização retrógrada da época, assim por diante, que é a falta da capacidade de perdoar. Então, ele se alicerça em a vida dele passa a ser ali amar e perdoar. Amar e perdoar. E qual é o caminho para chegar no perdão? Trabalhar e ter paciência tendo esperança. Trabalho com esperança, perdoando. E o perdão, ele vai mais adiante perceber que não basta esperar o perdão, e sim que a pessoa que tem que perdoar. Ele passa também depois a estudar profundamente cada letra dos ensinamentos do Levi, do Evangelho de Mateus, e ele, com a inspiração do Estevão, da Abigail, ele começa cada uma dessas palavras, dos ensinamentos de Jesus, a ter um leque absurdo que ele tem de cada menção, de cada versículo do chamado hoje do Evangelho de Mateus, e com a inspiração do Estevão, ele começa a escrever. Então, o grande dever hoje, cada um de nós, né? A gente está hoje, está aqui, daqui a 10 minutos, para estar se alimentando, toma um banho, dá uma caminhada, já caminha sendo alimentado por informações, vai na internet, tem tudo ao seu dispor, de forma online, num planeta inteiro, né? Toda a informação do nosso planeta está ao nosso dispor, em questão de pouquíssimos minutos.
Naquela época, não se tinha nenhuma dessas ferramentas, e ele, com o seu conhecimento, com a sua visão, né, intelectual, de até tudo que foi adquirido anos antes, de uma forma muito mais limitada, e ele tem aqueles únicos ensinamentos que eram os escritos de Levi, e tinha só a ferramenta psíquica, essa da comunicação espiritual, sem ele perceber, quando Estevão e Abigail e outros espíritos, né, em nome de Jesus e o próprio Jesus, muitas vezes, dando para ele pelo canal intuitivo, essa abertura psíquica para compreender o mundo através de palavras que se perpetuaram para nós até hoje e que muitas vezes, se a gente parar para pensar, a oportunidade que ele teve foi muito bem aproveitada, e a oportunidade que nós teríamos muito maior que a dele pelo tempo mais evoluído que hoje, e o tempo, o acesso nosso a informações que a gente acaba introduzindo, né, na nossa mente, no nosso psiquismo, lixo de informações, lixo mental, que não produz, muitas vezes, nada que possa ser aproveitado logo adiante. E, naquela época, ele aprende isso, ele aprende na meditação, nos intervalos, a perceber as coisas, a meditar, buscar a inspiração, gravar a inspiração, quer dizer, o pensamento, e que foram as famosas, como já se falou aqui, as cartas de Paulo. Ele ia deixando essas células, e essas células iam sendo fomentadas, multiplicadas, recebendo, aí vem o aspecto humano, que a gente vai ver mais adiante nessa obra, né? Recebendo as informações dessas células, muitas vezes até poluídas pelo fator da imperfeição humana, que eram as fofocas. Tinha fofoca, muita fofoca. Era o fulano falando desse, daquele, da célula, que a coisa não andou tão bem como ele esperava, porque o fulano fez isso, fez aquilo. E aí ele mandava a resposta em outra carta, dizendo determinadas coisas e até, muitas vezes, mandando um grande ensinamento para que te pensasse de uma forma mais elevada e menos com mesquinhez do dia a dia. Quer falar? O quê? Francisco, eu estou lendo o Ave Cristo, tá? E ontem eu comentei na palestra uma passagem lá que aconteceu lá em 233, né, depois de Cristo. E assim, ó, é um questionamento, né, de um rapaz lá de 17 anos, filho enfim, que se converteu ao cristianismo lá, mas não vou contar isso aí agora, que não é importante. Mas o questionamento dele, eu fiquei impressionado como que já se passou mais quase 1.800 anos e os questionamentos dele, que era romano, que era dos deuses, eram os mesmos, praticamente os mesmos que a gente ainda tem. Por que largar uma vida boa, entendeu? Por um cara que foi crucificado? Por que dividir aquilo que eu tenho com outra pessoa, entendeu? Sem receber nada. Por quê, né? O porquê das coisas, entendeu? E esse questionamento dele foi há 1.800 anos atrás, né? Vai fazer 1.800 daqui a 10 anos. Por que nós a gente não evoluiu tanto até hoje pelo nosso adormecimento? Mais ou menos por essa razão que a gente estava falando há pouco. A gente utiliza boa parte do nosso dia a dia de forma mecânica, sem pensar. Nós estamos repetindo coisas. A gente repete. Aqui agora, até tem que cuidar para, às vezes, contar com o estudo, não está simplesmente repetindo, já pensando em outra coisa. Né? Então, a gente, às vezes, está lendo e está pensando em outra coisa. A gente está vendo uma coisa e está pensando em outra coisa, mas essa coisa que a gente está pensando não tem nada a ver com aquela coisa que está fazendo, que também não leva a nada. Tá? Então, é a coisa mecânica que grande parte do nosso dia a dia a gente faz e que, se a gente somar esses dias, dá uma encarnação. E se a gente somar algumas encarnações, dão várias encarnações. Se a gente somar todo esse tempo daqui, do plano espiritual, desses planos, as diversas, os paralelos, nós vamos chegar a 1.000 anos, 2.000 anos. E aí a nossa evolução ela vai engateando. Tem um determinado momento da nossa evolução, e que nós provavelmente vamos chegar a esse ponto logo adiante, é de aproveitar um desses espaços de uma forma absurdamente maior do que nós realizamos no nosso passado. Provavelmente até seja mais ou menos essa encarnação, um pouquinho para trás e para frente aí, que é o aproveitamento espiritual nosso é bem maior do que várias outras encarnações anteriores, que é o que se dá aquele
passo gigantesco que a gente dá, evolutivo, né? Que fica para trás a questão até do corpo físico, né? Dos hábitos, as questões nossas mundanas, essa do dia a dia, as mecânicas, como eu falei há pouco, elas já ficam em segundo plano. Nós já estamos passando por esse processo. Mas se a gente olhar a floresta de cima, parece que assim é um tantinho que a gente está dando ali num universo todo que a gente só perdeu o tempo de muita coisa. E se a gente olhar assim mais amplo ainda, chega essa concepção, pô, mas lá 2000 anos parece que está igual, sim, mas também não deu, lá na frente não foi muito. E se a gente pegar os espíritos envolvidos em todo esse emaranhado, lá só o absurdo, se a gente pegar a Inquisição, a Santa Inquisição, chamada da Igreja, a sombra da Igreja Católica, né, o cristianismo como um todo, por 600 anos. 600, 700 anos. Claro que teve um período mais agudo, mas pega 700 anos. Vocês acham que a gente estava em outra esfera? Nós estávamos lá, nesses 700 anos. E provavelmente há mais de uma encarnação ou algumas encarnações. E de que lado que a gente estava? Não significa estar dentro lá do Vaticano, lá em Roma, em algum lugar dessa nossa civilização, a gente estava assistindo, tendo informações e sendo um pouco omisso, ou agindo, ou mais ou menos, e pouco fez para se libertar daquilo ali. Ou melhor, alimentou aquilo ali. Se não como autores, atores diretos da situação, como partícipes, ou muitas vezes por uma omissão, ou por uma ação que a nossa inteligência foi utilizada para aquela energia deletéria. Isso que é o terrível quando a gente para pensar. Dizem os instrutores espirituais, né, que boa parte dos espíritas de hoje são aqueles que estão tentando se libertar de uma forma acelerada das sombras da Inquisição. Eu não tenho dúvidas sobre isso individualmente para mim, lógico, mas quem sabe boa parte entre nós estivemos aí nos colaterais ou numa ação mais direta e tal. Acho que eu tive direta, bem direta, assim, né? Chega a ter o peso, né, da batina preta, praticando todas aquelas coisas ali, porque são coisas que estão guardadas, tá? Dá para se perceber, às vezes até vem aquela sombrinha assim, bem próxima, e se for mais para trás, também naquela época lá, comandando o espetáculo com aqueles chefiando guardas, né? Chefes de guarda, centurião, utilizando o poder que tinha para alcançar alguns resultados e sendo até, naquela época, admirado por fazer determinadas coisas em nome da lei, né? Vamos lá? Não, Francisco, por tudo isso que tu está falando aí, dessas reminiscências, assim, dessas sensações, como é difícil, né, a gente mudar, por mais que a gente esteja estudando, enfim, trabalhando, como é difícil mudar padrão de pensamento e de sentimento, né? Como é difícil, né, por toda essa carga de tantas vidas que foi ou adormecido ou fazendo, né, cometendo equívocos, como é difícil mudar o padrão de sentimento. A gente sabe, mas a gente ainda não sente como deveria sentir, sabendo que a gente sabe hoje, né? O que a gente não consegue é mudar o passado. A gente tem que aí, olha, a essência do perdão e o auto-perdão. O perdão não significa esquecer. Perdão significa digerir a mágoa, digerir determinada situação que nos leva a um desconforto. Esse sentimento que está tendo, que nós temos todos, é de digerir isso, assim, como é que eu posso fazer para apagar tudo isso? E aí que a gente não entende, eu ficava assim admirado olhando o Chico Xavier, dizendo que ele era um cisco, aí quando ele começava aquelas coisas de querer se punir por tudo, e a gente conhece as encarnações do Chico Xavier, mas ele não conseguia, a percepção dele não era de 2000 anos, é 2, 3, vai lá, aquelas coisas lá, foi Platão, aí foi lá, foi Faraó, foi aí, ele conseguia ir extrapolar esse tempo. E o nosso tempo é esse, como o Kiko relatou ali, ali o Ave Cristo se enxerga mais ou menos naquela região, naquela época, vem aqui na Inquisição, parece ser alguns pontinhos só, mas um Chico Xavier, ele enxergava, percebia a sua evolução espiritual. E aí, transformar numa autopunição, de se sentir culpado, e que tentava permanentemente a querer compensar tudo isso fazendo o bem. E se a gente pegar a essência do Chico Xavier dizendo isso, não era muito diferente da essência do Francisco de Assis, mesmo
espírito naquelas obras em que se estuda o Francisco de Assis. Veja só como é semelhante naquela época, com ele, até naquela época, o costume, né, religioso de se autoflagelar, de se atirar no espinho, para as incompreensões dele, mas tinha aquela coisa, o ímpeto dele de querer ser um Jesus, porque tinha convivido com Jesus. Ele era uma criança que assistiu a Jesus, era o João Evangelista. Então, a gente pega essa personalidade e vai se perpetuando. E aí vem a doutrina espírita, o estudo. Graças ao estudo que a gente tem essa percepção de ver que essa personalidade, essa essência espiritual, ela vem evoluindo cada vez mais, mas não se desapega daquele passado, mas trabalha o passado para projetar um melhor futuro com mais e mais amor, e sempre trabalhando, servindo, olha o Chico Xavier, o que foi, Francisco de Assis e tantos outros, trabalhar, tendo a esperança de um mundo melhor, perdoar. Então, toda essa essência que o Paulo de Tarso vai nos dar, agora até o final dessa obra maravilhosa, que é a maior obra, né, romântica, filosófica, doutrinária, da doutrina cristã, nem vou dizer do espiritismo, doutrina cristã, a ser estudada por historiadores, né, de todos aqueles que buscam alguma essência do cristianismo, e de saber quais foram os fatores, né, que influenciaram a civilização humana, estão nessa obra. Basta, não precisa ser espírita, mas estudioso da área para encontrar riquezas de detalhes que eles nos dão. Então, na hora, nós vamos chegar então ao momento nosso da gratidão, de agradecer mais uma vez, de uma forma efusiva, aos nossos amigos espirituais. Agradecer a Jesus, aos nossos mentores, aos nossos orientadores da Casa Lucas de Assis, a todos aqueles que nos incentivam à busca permanente do conhecimento, deste contato com as teorias dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, que nos leva a reflexões ao nosso cotidiano, de procurar e perseguir essa vocação nossa, de lapidar o nosso espírito de forma constante, compartilhando e servindo ao próximo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-me de todo mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, então, pessoal. Não deu para avançar mais, mas semana que vem a gente pega aí, então, o tecelão, né? 145, Então, é isso? Tchau. Obrigada. 145, né, Flávia? Página 145, capítulo 2 da segunda parte. Tá ótimo. Obrigado, Maria Ângela. Obrigado, Francisco. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, povo. Até. Tudo Boa de bom. noite. Gratidão. Tchau, Jaque. Tchau, Beijo. Jaque. Tchau, meus amores. Eu tô com saudade de vocês. Quinta nós vamos, presencial. Que bom, que bom. Vou dar um abraço. Ai, eu me esqueço, eu não posso falar que eu tô com saudade, porque eu tenho certas pessoas que ficam melindradas. Ai. O melindre, ó o melindre. Ô, melindre. Tchau, amores. Até Tchau, quinta. tchau. Valeu, tchau, Maria. Tchau. Até mais. Tchau, Mariana. Tchau.